Romanos capítulo 12. Eu quero meditar com vocês do versículo 4 ao versículo 8. E depois eu quero ler em especial o versículo 5, que tem a ver com a ministração que nós iremos falar no dia de hoje. Romanos capítulo 12, versículo 4 ao versículo 8. Está escrito assim, porque assim como num só corpo, olha o que a Bíblia diz, porque assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, olha o que está dizendo Paulo no versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. Olha só, quando a gente quer exortar alguém, é para fazer com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Só vou voltar no versículo 5. Que é o versículo especial que nós vamos falar bastante. Está escrito, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Quando a gente começa a observar as Escrituras, quando a gente começa a observar a igreja brasileira, quando nós conseguimos observar a igreja moderna, nós conseguimos observar nas Escrituras que nós estamos muito distante da realidade daquilo que os apóstolos, aquilo que o próprio Cristo nos orientou. Nós, de uma certa forma, nós temos uma cultura. A nossa igreja, ela tem uma cultura para fazer o quê? Para fazer eventos. Eu não estou dizendo que fazer eventos é errado. Mas a nossa cultura é de fazer eventos. Nós temos uma cultura de deixar, às vezes, uma criança lá no berçário. Isso mesmo. Nós deixamos, às vezes, uma criança no berçário, ou seja, realizamos congressos, realizamos eventos, realizamos encontros. Essa é uma cultura, mas, entretanto, não temos a cultura de ensinar. Não temos, às vezes, uma cultura de cuidar. Não temos, às vezes, uma cultura de estender as mãos, de alimentar, de matar a sede desta pessoa. A nossa cultura é fazer evento. A nossa cultura é, às vezes, fazer culto para multidões. É aquilo que eu falei. Nenhum pai de família, quando a criança nasce, nenhum pai de família deixa no berçário e fala assim: olha, meu filho, você fica aqui agora, porque papai e mamãe vai viajar. Ninguém faz isso. Alguém já fez na sua vida? Ninguém faz. Todas as pessoas que a alegria do pai com a mãe é tão grande de ter a criança, que quando a criança nasce, qual é o papel do pai e da mãe fazer? É de cuidar, é de alimentar, é de ensinar. Ou seja, a gente vai ensinar aquela criança a comer, vai ensinar aquela criança a gatinhar, vai ensinar aquela criança a andar, a gente vai ensinar aquela criança, ou seja, aquela criança, eu me recordo, especialmente com os meus, quando chegou numa certa idade, eu não falei para as crianças assim, agora vocês pegam um táxi, pegam o Uber, naquela época não tinha Uber, pega o táxi, pega o Uber, pega o mototáxi e vai para a escola sozinho. Ninguém fez isso.
E quando eu chegava lá na escola com os meus filhos, meu Deus, o trabalhão que dava para a gente deixar a criança, porque a criança ficava em desespero. Às vezes achava que o pai e a mãe não iam voltar mais. Assim somos nós na igreja. Nós chegamos na igreja, às vezes nós temos essa cultura de fazer eventos. E aqueles eventos que às vezes tem 50, 100 almas. Você pode ver que às vezes as pessoas falam, ó, nós temos hoje 50 almas aceitou Jesus. Mas cadê essas almas depois no dia do batismo? Que a gente ensinou, que a gente mostrou o caminho para essas vidas. E quando eu começo a olhar nas Escrituras, as Escrituras vão na contramão daquilo, da cultura que nós temos. Quando eu começo a olhar nas Escrituras, na palavra do Senhor, eu vejo Jesus ensinando, porque às vezes os pregadores da igreja moderna, contemporânea, eles gostam só de pregar para povão. Quanto mais gente, ele fala, a igreja está uma bênção. Mas se tiver 2 pessoas na igreja, para ele não está uma bênção. E Jesus nos orienta, conforme as Escrituras, Jesus ele ensinou que uma mulher samaritana. Jesus nos chamou uma multidão naquele momento. Jesus também ensinou, discipulou, além da mulher samaritana, porque em nenhum momento Jesus falou para aquela mulher sobre o pecado dela. Nenhum momento Jesus falou, ó, o seu pecado é esse, você precisa. Nenhum momento. Jesus só ficou trazendo uma história para aquela mulher, até que a mulher mesmo iria se entregando. Então Jesus ensinou essa mulher, a mulher samaritana. Jesus ensinou também para Nicodemos. Jesus também teve um diálogo também com Jairo. Jesus também teve um diálogo com um cego que estava sentado, enquanto a multidão estava lá. Oh Jesus, olha o milagre hoje, qual vai ser? De qual vai ser a cura? E o cego Bartimeu foi curado, e Jesus, aquele homem também, Jesus discipulou. O outro homem que Jesus discipulou, o leproso, que chegou no Jesus e falou, Senhor, ó, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Ou seja, o homem também que tinha legiões de demônio, que Jesus ensinou. Mateus, o publicano, quando Jesus o chamou, a partir daquele momento ele quis seguir a Jesus. Zaqueu também, que estava lá, Jesus o discipulou. Então observamos que não é errado fazer o evento. Não é errado você fazer eventos, porém nós estamos na contramão daquilo que está na Bíblia, na contramão dos ensinamentos de Jesus. Uma igreja, às vezes, que vive de eventos, é uma igreja rasa, é uma igreja que não tem profundidade, é uma igreja, às vezes, que está longe do Senhor, é uma igreja, às vezes, meus irmãos, que se encontra firmado na areia. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, e essa pessoa não vai conseguir ficar firme com o Senhor. O único evento, o que me chama a atenção, eu até falei, eu perguntei para 2 pessoas, hoje que eu acordei para isso, porque eu perguntei para 2 pessoas, quantos eventos que tinha na Bíblia que Jesus participou, para ver se eu estava certo da minha resposta. Aí as 2 pessoas que eu perguntei falou, o único evento que Jesus participou foi de um casamento. Eu falei, então eu estou certo. E eu procurei na Bíblia, e eu falei, qual é o outro evento que Jesus participava? Alguém pode falar assim, a multiplicação do peixe não era evento. Não era evento ali que Jesus estava realizando. Eu não estou dizendo que é errado o evento. O problema, sabe o que é? A gente faz o evento, mas depois não cuida, não ensina, não discipula essas vidas. Então eu voltando aqui para as Escrituras, quando eu olho no capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo aqui na igreja ali de Romanos, Paulo ele abordou o sacrifício que Cristo fez por nós lá na cruz como prova da misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor. Então agora ele versa, ou seja, ele estuda sobre o sacrifício que eu e você, que nós devemos oferecer a Deus como prova da nossa gratidão.
a gratidão que nós temos para com o Senhor. Então até o capítulo 11, Paulo ele trata do quê? Paulo ele fala da doutrina. Agora Paulo ele está trazendo o que? Ele tratará daqui da ética. Ele passa o que? Da teologia para a vida, do ensino para o nosso dever. Qual é o nosso dever como cristão? Qual é o meu dever como pastor? Qual é o dever de cada um na casa do Senhor? É participar de algo? O que eu estou fazendo na casa de Deus? O que Deus me escolheu para fazer na presença dEle? Então, a igreja do Senhor, Paulo está trazendo aqui, ela é comparada a uma família, a um exército, a um templo, a uma noiva. Porém, a figura aqui predileta que Paulo está descrevendo, que a igreja é um corpo. É o que Paulo está orientando, é o que Paulo está falando. Então, pertencemos uns aos outros. Se nós observar no versículo 5 aqui, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo. Paulo está nos orientando, igreja, que nós somos apenas um, que nós ministramos uns aos outros e precisamos uns dos outros. Levante a sua mão. Quem aqui que você pode falar: não, eu faço algo sozinho? Sozinho. Levante as mãos. Tenta me responder. Tenta me dizer. Fala assim: não, isso eu faço sozinho. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Quem aqui? Ninguém faz nada sozinho. Todos nós precisamos um do outro. Por quê? Porque Paulo traz a figura aqui do corpo. Paulo explica para nós, e Paulo assim como deixou as cartas falando, Paulo não deixou só aqui para a igreja de Romanos sobre a unidade. Paulo também, ele, além de falar sobre a unidade para outras igrejas, em especial a igreja de Corinto, e Paulo então também deixou para a igreja de Roma a importância sobre eu e mais um. Eu e mais um, sobre o quê? Sobre a unidade cristã, a unidade, irmãos. Ei, será que você faz uma reflexão? Será que você faz parte dessa unidade? Será que você faz parte desse corpo, da igreja de Cristo? Porque Paulo está nos orientando aqui que somos um só corpo. Não existe dois. É um só corpo, fazemos parte de uma só família, somos um só rebanho. E eu não quero que você leve como jargão, como uma hipocrisia. Não faça isso. É a orientação das Escrituras. Ou você faz parte da família, ou você não faz parte. Não tem a terceira opção. Embora coletivamente sejamos sim vários membros, somos um só corpo. É um ensinamento do Senhor, é um ensinamento de Cristo. O que dá unidade a esse corpo é estarmos ligados ao mesmo cabeça e sermos irrigados pelo mesmo sangue. Quem é a cabeça? Quem continua sendo cabeça da igreja? A quem que nós devemos dar toda a reverência, a toda a adoração? Será que é por conta de um homem? Será que é por conta de um homem que teve uma fama, é famoso? Aquele homem, ai meu Deus, toda a glória para ele. Não, a glória é somente para o cabeça da igreja, e esse cabeça é Jesus Cristo Nazaré. Seja qualquer ser humano da terra, a partir de quando eu estou adorando, a partir de quando eu estou reverenciando, eu estou idolatrando. E se eu estou idolatrando, eu estou pecando diante do nosso Deus, diante do Senhor. Então cabeça é Cristo, Ele é o cabeça da igreja. E nós observamos aqui a adversidade do versículo 4 ao versículo 6, na parte A, ou seja, a marca das obras de Deus é a adversidade. As adversidades vão acontecer.
As adversidades estão em nosso meio, não há uniformidade, ou seja, não há igualdade, não há semelhança, assim como a natureza, assim também com a graça, em nenhum lugar mais que na comunidade cristã, a uniformidade. Pode ver, se alguém tentar pegar o meu aqui, até esqueci a palavra agora, certo? Se alguém pegar aqui o meu, eu tenho uma identidade. E ninguém pode ter a mesma identidade minha, ninguém na vida. Não vai existir. Você tem uma identidade. Ou seja, somos diferentes. Somos diferentes e sendo diferentes para adorar ao Senhor, para exaltar o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então há muitos homens e mulheres das mais diversas origens, ambientes, temperamentos e capacidades. Você já imaginou os temperamentos que cada um de nós tem? Tem alguém aqui que tem um temperamento igual ao do outro? Não vai existir. Cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua capacidade, e não só isso, mas desde que se tornaram cristãos, são também dotados por Deus de grande variedade de dons espirituais. As adversidades estão aí, os dons que cada um, Paulo está dizendo aqui, se nós observar aqui sobre o corpo, Paulo está dando a cada um trabalho para fazer. Seja de misericórdia, seja de contribuição, seja de ministério. Cada um tem um ministério para exercer. E tudo para quê? Para edificação da igreja de Deus. Para edificação do corpo do nosso Senhor. Entretanto, graças a essa adversidade, por meio dela, cada um pode cooperar para o bem de todo. Cada um vai ajudar com a misericórdia, o outro vai ajudar com a contribuição. Existe uma igreja moderna no mundo, o pastor dessa igreja, o membro que chega lá e fala assim, eles pregam, eles cultuam a Deus, estão fazendo como nós aqui, cultuando, adorando a Deus, mas chega um membro, ele aceita Jesus Cristo, e aí o pastor pergunta para ele, olha, você vai ser discipulado aqui, nós vamos te ensinar. Você sabe o que você faz na sua vida? E esse pastor conversa com esta pessoa. O que esta pessoa faz? Aí esse pastor, de uma certa forma, eu fiquei assustado da forma que aquele pastor, ele consegue colocar no membro, mas depois eu vi que ele está certo. Ou seja, ele olhou para o membro, para aquela pessoa que quer se batizar e que quer fazer parte da igreja, aonde ele pastoreia, ele fala, para você fazer parte dessa igreja, você não pode ficar sentado no banco. Você tem que ter um trabalho. Se for para você vir na igreja, ficar sentado no banco, você não serve para nós. Você tem que ter um trabalho. Porque Jesus está dizendo que ele é o cabeça. E todos nós temos que ter um trabalho na igreja. Todos nós temos que trabalhar. Pastor, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho muita instrução, eu não tenho muito ensino. Pastor, eu sou uma pessoa leiga, eu tenho a primeira série. Não importa, um trabalho dá para você fazer dentro da casa do Senhor. Por isso que eu e mais um, eu preciso ajudar, eu preciso entender. Vai haver a adversidade, assim como o corpo tem vários membros, Deus concedeu à igreja vários dons. Já imaginou, se Paulo chega até a dizer, você já imaginou se todos nós fosse só olho? Por isso que existem vários dons. Dons que se encontram dentro da igreja. Somos diferentes uns dos outros para suprir as necessidades uns dos outros. Não tem como uma pessoa falar que vai ser da igreja e falar assim, eu sou uma pessoa que eu não posso fazer nada. Não tem condição perante a Bíblia. Então todos que creem em Cristo são um, fazem parte do mesmo corpo. E essa unidade, ela não é organizacional nem dominacional, mas ela é espiritual.
Nós precisamos aprender sobre isso. Nós confessamos no mesmo Senhor, dependemos do mesmo Deus, ministramos no mesmo corpo e experimentamos o mesmo batismo. Somos um só Deus, um só Senhor, a mutualidade. Se nós observar o versículo 5, que eu quero dar ênfase, Paulo diz que somos membros uns dos outros. Paulo está dizendo, somos membros uns dos outros, não estamos competindo uns com os outros, antes servimos uns aos outros. Seja sincero. Você serve uns aos outros? Seja sincero. Ou nós estamos competindo? Seja sincero. A igreja é uma. A igreja do Senhor, nós precisamos fazer, somos membros de um só corpo, que é o Senhor. Nós não atacamos uns aos outros, antes nós protegemos uns aos outros. Precisamos das mãos para levar o alimento à boca. Vocês não precisam? Alguém come, não quero fazer aqui, não quero nem fazer demonstração, que vai ficar feio. Eu preciso das minhas mãos para comer. Não tenho condição. Tem alguém aqui que come sem as mãos? Meu Deus, só se for uma pessoa, às vezes, que teve alguma dificuldade, teve, sei lá, na sua infância, pode acontecer, mas todos nós precisamos dos nossos braços. Precisamos das nossas mãos, por isso que nós protegemos uns aos outros. Então nós precisamos das mãos para levar o alimento à boca, dos olhos para vê-lo. Já imaginou você com um garfo e for comer a comida? Talvez vai colocar no lugar errado. Precisamos ver, precisamos observar, precisamos também do olfato para sentir o seu aroma, dos dentes para mastigá-lo. Já imaginou sem dente na boca a dificuldade que a gente vai ter para comer o alimento? Ou vai ser tranquilo? Não, pastor, sem dente eu como tranquilo. Não vamos conseguir. Precisamos dos dentes para mastigá-lo, precisamos da garganta para engoli-lo, do estômago para processá-lo. Fazemos parte desse membro, dos membros de Cristo, e todos os membros, eles trabalham para edificação da igreja, todo instante, e eles cooperam com igual cuidado a favor uns dos outros. Paulo escreve isso também para a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Então a utilidade aqui, se você observar no versículo 6, na parte B, ao versículo 8, nós temos o quê? Vários dons. Nós começamos a observar esses dons na Bíblia, nesta lista. Os dons são dados pelo Pai. Se você observar, Paulo, ele dá aqui na igreja de Roma, pelo Pai, no versículo 6b, ao versículo 8. Em 1 Coríntios, capítulo 12, os dons são dados pelo Espírito Santo. E lá na igreja de Éfeso, Paulo escreve para a igreja de Efésios, capítulo 4, os dons são dados pelo Filho. Os dons são de Deus. Quem administra os dons não sou eu. Quem administra os dons é Deus. Se Deus chegar e falar assim, hoje você vai pregar, e você não vai orar por revelação, não vai, e não adianta, mas a gente está orando, sem Deus querer revelar. E os dons não pode ser eu querendo orar, é Deus que tem que revelar. Mas pastor, olha, é aquele culto que está cheio de pessoas, está a multidão, e se eu não orar, eles não voltam mais. Vai fazer da sua carne, e não é de Deus, porque quem administra não é o pastor da igreja, quem administra não é nem o homem, quem administra é o Espírito Santo. Quem administra os dons é o nosso Deus. Então Deus, Ele nos dá os dons para servirmos uns aos outros, e não para tocarmos trombetas, exaltando as nossas virtudes ou habilidades. Não é para dizer, não é para nós disputar, não é para dizer quem prega melhor, olha quem chama melhor. Não, é para a edificação da igreja.
é para edificação. A finalidade do dom espiritual não é a autopromoção, mas a edificação do próximo. É isso que Paulo está orientando. Os dons mencionados aqui em Romanos capítulo 2, versículos 6 a 8, eles são divididos em duas categorias: o dom de profecia e dons de serviço, que é o quê? De servir, de contribuir, de liderança e mostrar misericórdia. Eu não vou entrar muito em dom não, a minha mensagem eu quero partir para o eu e mais um, só vou mencionar para vocês. Paulo ainda, ele fala sobre o dom de ministério no versículo 7, o dom do ensino no versículo 7, o dom de exortação, de contribuição no versículo 8, o dom de presidência, que trata o dom de dirigir, de liderar no versículo 8, de controlar também. Você pode examinar também lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 12, o dom aqui de misericórdia que está no versículo 8. E todos os dons não são para a promoção, todos os dons não são para o meu status, e sim para a edificação da igreja. Só serve para a edificação, não serve para eu me promover. E isso acontece muito na igreja contemporânea moderna. Isso acontece demais. As pessoas às vezes são chamadas para ministrar só se tiver um dom. Se não tiver o dom de cura, não pode ir lá ministrar. E sabe o que me chama a atenção? Que tem gente que fala assim, mas eu vou naquele culto e o paralítico não anda. Mas eu pergunto para você, e se você não tem o dom do paralítico andar? O que você vai fazer? Você vai fazer o paralítico andar porque você quer? Você acha bonito? Mas a muleta, o homem vem com a muleta e volta com a muleta embora. Mas eu vou naquele culto, eu vou lá na igreja, aquele homem não anda com a muleta. Mas você vai orar, e se você não tem o dom é de Deus, não é do homem, não é só eu. Eu vou falar assim, a partir de hoje eu tenho o dom da cura. A partir de hoje eu tenho o dom da revelação. E tem gente que tem um dom da revelação por ele mesmo. Será que Deus está revelando? Será que é Deus que está revelando para esta pessoa? E eu, às vezes, a partir de hoje eu quero ter o dom da ciência. E às vezes eu falo assim, daqui tem uma pessoa que Deus vai te dar o dom da sabedoria para você. Você vai ver, Deus, meu Deus, você vai ter uma sabedoria, meu irmão. Aí o irmão fala, agora estou feliz com Deus. Recebi o dom da sabedoria. Eu tenho o dom da sabedoria, sim, mas nunca leu a Bíblia. Como que vai ter o dom se não medita na Bíblia daí? Como que vai ter o dom da ciência se perguntar para eles, quantas vezes você pega na Bíblia por dia para meditar? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Deus vai dar o dom da sabedoria, mas peraí, eu vou olhar para o alto porque a sabedoria está descendo. E se a sabedoria está descendo, eu estou recebendo a sabedoria, isso, recebo. Você já imaginou se fosse facinho assim? Eu estaria contente. Mas a gente sofre para receber um dom de Deus. Às vezes, a gente olha para Jesus e fala assim, Senhor, não precisa me dar não, pode dar para outro irmão lá. Eu estou na bênção, Deus. E aí tem aqueles que falam, eu já tenho o dom. Eu tenho o dom da revelação, eu tenho o dom da cura, eu tenho os 9 dons da Bíblia. Meu Deus, tem misericórdia. Certo? Tem gente que tem todos os dons. Eu fico preocupado, porque cada dom que você vai recebendo, às vezes as tribulações você vai aumentando. Por conta daquilo que você tem que exercer perante Deus, porque não é para a sua fama, autopromoção, é para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida, é para o nome do Senhor ser exaltado sobre as nossas vidas, meus irmãos. Então essa unidade de que Paulo fala, não é uma unidade externa, mas espiritual. É isso que Paulo está tratando. É por isso que o ecumenismo é um grande equívoco que estamos vivendo. Qual é a grande bandeira do ecumenismo, pastor? É a de que nós temos de acabar com as nossas diferenças e ficar todos debaixo de um mesmo guarda-chuva. É isso que tem essa ideia. Não importa a sua crença, não importa a sua teologia, não importa o Deus que você crê, vamos ficar juntos, vamos adorar no mesmo altar. Elias não adorou no altar de Baal.
Elias não adorou. Ele só adorava a Deus. Não adore homem. Não vai no culto por conta de homem. Vai no culto por conta de Deus. Vai adorar ao Senhor. Vai exaltar o nosso Deus, meus irmãos. Esse não é o ensino das Escrituras. Nós devemos adorar somente a Ele. Só a Ele. Se você veio hoje aqui, o pregador é da casa, você está perdido. Mas eu vou vir em tal dia, porque é fulano, é ciclano. Amanhã é outro pregador, terça é outro, quarta é outro, quinta é outro. Você está vindo por conta do homem, você está vindo perder o tempo, meu filho. Vem para adorar o Senhor, vem para exaltar o nosso Deus, venha glorificar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não há unidade fora do Espírito Santo. Não há. A unidade é somente nele. A unidade é somente do Senhor. É impossível, marca isso na sua agenda. É impossível ser um com alguém que ainda não nasceu de novo e ainda não foi introduzido no corpo de Cristo. Não existe. Não sou eu, não é essa pregação eloquente que vai lhe convencer, não é, é o Senhor. Se o Senhor não te convencer a orar, quando tem convocação, vamos orar. Se o Senhor não te convence, eu não vou te convencer. Se o Senhor te convence, vamos para o ensino. Se o Senhor não te convence, eu não vou convencer. Vai os pastores, nós vamos na rádio, nós fazemos a chamada, mas nós não convencemos, é o Espírito Santo que lhe convence. E se o Espírito Santo te convence, você vai fazer parte da unidade, vai fazer parte do corpo de Cristo. E essa unidade é para os salvos que estão nas mais diversas denominações cristãs. Complicou. Não se assuste. Estão em diversas, mas não é a unidade entre salvos e incrédulos. Não é. É a unidade do Senhor. É a unidade de Cristo, a unidade da igreja é espiritual. Uma falácia, quando nós utilizamos um ditado na igreja contemporânea, que não dá para saber quem serve a Deus e quem não serve, olhando apenas pela aparência. Ei, você está sendo um religioso. Você está olhando pela aparência. Você e eu é com qualquer união de qualquer denominação em qualquer lugar do mundo. A igreja contemporânea precisa refletir sobre a sua fala, como diz, aquela igreja é liberal. Você precisa refletir. Você precisa refletir, eu preciso. A igreja não é minha, a igreja é de Jesus. E eu tenho que parar com isso. Eu tenho que refletir, aquela pessoa estava, agora foi, lá é liberal. Você tem que refletir. Tem que refletir, porque você está olhando pela aparência. A igreja é de Cristo, a unidade é do Senhor, e essa unidade, ela não foi criada na terra. Ela não é criado, ela é criada no céu. Ela é criada pelo Senhor. Ela não foi feita pelo homem, ela foi feita por Deus. Deus criou, o Filho morreu e o Espírito Santo convence a cada pecador. É Ele que vai convencer a todos nós, igreja, todos aqueles que creem em Cristo, em todos os lugares, em todos os tempos, são um. Pastor do céu, eu ouvi tantos anos diferente, ouviu errado, está filmando, ouviu errado. A igreja é um corpo, a igreja é de Cristo, os membros do corpo são belos quando distribuímos com proporcionalidade. Se eu e você é um nariz que se desenvolve além do normal, ele vai deformar o corpo. Já viu alguma pessoa assim? Conhece alguém assim? O olho é um órgão lindo e nobre. O olhar, o nosso olhar, ele é o farol do corpo humano. Contudo, já imaginou eu e você encontrar um olho aí na rua com 80 quilos? O que você faria? Ia dar um abraço nele? Eu ia fugir.
Eu desapareço. Só nesse estado que tem um olho de 80 quilos. Não, eu vou embora. Esse negócio não faz parte, não. De jeito nenhum. Eu ficaria com medo se eu encontrasse alguém com um olho de 80 quilos na rua. Eu ia ficar desesperado. Você sairia correndo, pois esse olho gigante mais se assemelharia a um monstro. Nós iríamos fugir. Paulo pergunta: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Aonde? Aonde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse só o olho. Aonde estaria o ouvido? Ei, um membro, igreja, ele serve ao outro e todos trabalham em harmonia para o benefício e edificação do corpo. Eu e mais um. É o que nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos falando hoje. Eu e mais um. Uma ilustração. Imagine que nós estejamos com fome. Talvez você caminhando com fome, caminhando pela estrada e vê um pé de manga. Pastor, eu não gosto de manga. Talvez você vê um pé de bergamota ou um pé de melancia. Pois bem, vamos com o exemplo da manga. Eu quero o exemplo da manga para ficar mais fácil. Imagine esse pé de manga madura, bonita e cheirosa. O que você faria? Ia sentar, iria saborear ou iria continuar? Está com fome. Está com fome na caminhada. O seu olho, a primeira coisa que vê, o seu olho vê aquela manga. No entanto, o olho não basta ver. O olho, igreja, você também vai precisar da mão para pegar aquela manga. Alguém já pegou a manga com o olho? É isso que Paulo está nos ensinando. É isso que Paulo está nos orientando. Você também vai precisar da sua boca, dos seus dentes, para morder e também mastigar. Você vai precisar da sua língua para movimentar. Você e eu vai ter que usar o esôfago para engolir. Você e eu vai ter que usar o estômago para triturar. Você e eu vai ter que usar o fígado para jogar a bilis ali. Você e eu precisa de toda uma máquina funcionando para aquela manga possa nutrir você e eu entender a sua necessidade. Já imaginou o que Jesus está nos orientando, o que é uma igreja? Você está observando o que Jesus está... na igreja existe... Não se escandalize que eu falo, não. Não se escandaliza, não. Mas, na igreja existe departamento de jovens. Na igreja existe departamento só das irmãs. É só das irmãs hoje. Irmão, você não vai no culto não, porque lá só vai estar as irmãs. Nós inventamos isso. Nós vamos tirando tudo o ensinamento de Cristo. Porque a igreja não é só de mulheres. No passado, na igreja primitiva, naquele período, existia uma igreja só de mulheres. Só podia fazer parte da igreja mulheres, não tinha homem. Não existia homens naquela igreja. E Paulo, ele chegou naquele período para ministrar para aquele povo, porque aquele povo estava errado. Não existe uma igreja, seja só de jovens. O pastor, se for pastor só de jovens, está perdido. O pastor não pode ser pastor só de crianças. O pastor não pode ser pastor só de ancião, porque os anciãos um dia vai partir. Ele precisa cuidar, além dos anciãos, ele precisa cuidar dos jovens, ele precisa cuidar das crianças, ele precisa cuidar das pessoas meia-idade. O pastor, ele precisa ser capacitado por Deus. Ele precisa ser vocacionado pelo Senhor. Então assim também é eu e mais um. Assim é eu e você, assim é a igreja, ela é um corpo e nós precisamos ajudar uns aos outros. Precisamos. Você trouxe alguém para o culto? Não levante a mão não. Trouxe alguém? Você convidou alguém? Trouxe. O seu papel é esse, é trazer alguém. Jesus está nos orientando, eu e mais um. Jesus está nos ensinando. Eu preciso trazer. Pastor, eu vim para a igreja sozinho. Meu Deus do céu, aonde você deixou o outro braço? Aonde está a outra mão?
Aonde está? Onde ficou o outro ouvido? Aonde ficou? Você precisou vir. Talvez você fale assim: pastor, eu sou o dedinho menorzinho da igreja, pastor. Cadê o outro dedinho? Você trouxe alguém? Eu e mais um, você trouxe alguém para a casa do Senhor. É isso que Jesus está nos orientando. Poderia falar das 99, Jesus deixou as 99, e Jesus sentiu falta daquela outra. Sim, eu poderia trazer todo esse contexto para nós ministrar no dia de hoje. E se eu e você cortasse então o meu braço e colocasse numa cadeira ao lado, ele seria meu braço ainda? Será que seria? Só que não valeria nada para o corpo. Arranca o seu braço do seu corpo. Deixa naquele banco ali, naquela mesa. Vai sentir falta. Ele faz parte do seu corpo, mas vai estar fora do corpo. E esse braço, ele só tem valor se estiver ligado no corpo. Esse braço só tem valor se estiver ligado. Você trouxe alguém com você? Trouxe você e mais um? Ou você veio sozinho? Você veio com o corpo sozinho e falou: não vou levar ninguém, ninguém quer ir, pastor. Ninguém, olha, eu falei um monte, mas ninguém quer ir. Ei, será que você trouxe alguém? Se eu e você cortasse a minha mão, ou eu ou você, e a colocasse numa cadeira no outro lado da sala, ela ainda seria a minha mão, mas não teria mais utilidade, porque estaria separado dos outros membros do corpo. Vai estar separado. Essa mão, olha só o ensinamento de Paulo. Essa mão precisa dessa outra mão. Esse braço precisa do outro braço. Essa sobrancelha que está aqui, ela tem que estar aqui porque ela precisa estar aqui. Ela tem um trabalho para fazer aqui. Todo o nosso corpo tem um trabalho. Arranca o dedinho para você ver, você não vai fazer falta. Arranca a sua unha, se não vai fazer falta sobre a sua vida. O membro tem valor na medida em que está inserido no corpo e na proporção em que ele trabalha para o bem comum do corpo. Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Tem pessoas às vezes que quer assumir a responsabilidade tudo para ele. Vou dar um exemplo de um pastor. Tem pastor, às vezes, que ele não gosta de dar trabalho para as pessoas. Ele quer fazer tudo sozinho. O que vai acontecer? Ele vai ficar atarefado. Ele não vai conseguir fazer todo o trabalho. Ele não quer discipular. Ele não quer, talvez por falta de confiança, ele tem medo de dar o trabalho para alguém, alguém não fazer conforme. Ele precisa ter pessoas, ele precisa confiar, ele precisa dar às pessoas trabalho para o reino dos céus. Ele não pode achar que ele vai colocar todo mundo dentro do ônibus e vai falar assim: eu vou levar todo mundo sozinho, não preciso de ninguém. Não. Ele não pode achar que ele vai fazer um trabalho e que ele vai fazer sozinho, não. Seja pastor, seja quem for, precisa discipular, precisa dar trabalho a todos. Se você for direcionar tudo em você, não vai sair nada. O trabalho não vai sair legal. O trabalho vai sair pela metade. Você precisa, é que nem uma empresa. Lá numa empresa, numa fábrica de pão, alguém está pegando lá a farinha. O outro está colocando em outro departamento. Até sair o pãozinho lá no fim. É um precisando do outro. Assim é a igreja de Cristo. E quando se fala em igreja de Cristo, não fala em placa de igreja. Se fala em uma igreja de Cristo. Uma igreja do Senhor. Eu não posso apontar e falar que igreja X, igreja Y não vai para o céu porque é tudo liberal. Lá tem salvos e tem não salvos. E na igreja Deus Amor só tem salvos? Quem acredita que só tem salvos, diga amém. Oxente, vocês não estão comigo não? Tem gente que só acha que só aqui são os melhorzinhos. A única bolachinha do pacote somos nós. Por quê? Porque nós somos diferentes. A igreja não foi desenvolvida na terra.
A igreja é de Cristo, é do Todo-Poderoso, e Ele tem o controle de tudo. Ele está na frente de tudo. Ah, mas o mundo está entrando na igreja, e eu com isso. A igreja não é minha, eu só preciso pregar, e eu estou ministrando aqui, eu estou falando. Você faz parte do corpo de Cristo. O que você é na igreja? Você é o nariz? É o olho? É um dente? Pastor, eu sou o dente juízo, lá do cantinho, pastor. Meu Deus, tem misericórdia. O que você faz parte da igreja? Ah, pastor, peraí, pastor, olha, eu aqui sou diferente. Eu sou, pastor, eu na igreja, olha, eu aqui, pastor, não é nada. Eu sou o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Jesus. Ele tem o controle da igreja. Jesus não precisa dos meus argumentos. Jesus não precisa de nenhuma verdade minha. Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida, somente Ele para nos levar à mansão celestial, somente Ele para nos salvar. Homem nenhum salva ninguém, homem nenhum convence ninguém. Quem salva é Jesus Cristo Nazareno, quem salva é o nosso Senhor. O que você faz parte dessa unidade, o que você é no corpo de Cristo, o que você é? Olhe para você agora, faz uma reflexão de você. Pastor, eu sou o dedinho do pé, pastor. O que você faz parte da igreja de Cristo? O que você é hoje? Não importa, o importante é estar no corpo. Talvez alguém fale assim, pastor, eu mesmo não tenho a unha do meu dedo pequenininho. Não tem unha. Eu falo, meu Deus, se eu fosse essa unha eu estaria perdido. Tem gente que tem a unha muito maior do que a minha do segundo dedo. Eu falo, meu Deus, se eu fosse essa... Deus, eu não sou essa unha não. Eu sou a segunda unha do dedo, Pai. Já está bom. O que eu quero é fazer parte do corpo de Cristo. Você quer fazer parte do corpo de Cristo? Ela é uma unidade, e essa unidade é o Senhor, Ele é o cabeça, Ele está na frente. Nós não fazemos nada sozinho. Não existe nenhum crente na igreja completo em si mesmo. Não somos autossuficientes, dependemos uns dos outros. Nós dependemos um dos outros. O nosso problema é achar que nós vivamos de evento, que nem Jesus ensinou. E Jesus, Ele chamava alguém pessoalmente, aconselhava e ensinava aquela pessoa. Talvez tem gente que fala assim, pastor, lá na minha congregação, pastor do céu, o culto hoje foi uma benção. Meu Deus do céu, olha, o culto foi uma benção. Por quê? Nossa, tinha, lotado. Será que esse culto Deus operou? Ou foi apenas pela aparência? Será que esse culto, Deus está operando? Ou Deus não está operando neste lugar hoje? Eu acredito que Deus está operando neste lugar. Eu acredito que Deus está fazendo algo completo na vida de pessoas aqui hoje. E é assim que a igreja de Cristo funciona. Na igreja de Cristo não existe departamentos separados. Existe um corpo. Olha, você faz parte desse corpo. É importante você fazer parte dele. É importante você fazer parte desse corpo. Isso significa que eu e você precisa estar em comunhão, em harmonia. Isso precisa entender que assim como eu fui alcançado, hoje eu falei, eu vou levar mais um para ser alcançado pelo Senhor. Você trouxe alguém com você? Você trouxe mais um com você para ser alcançado por Deus. É preciso entender que fomos alcançados por causa da cruz de Cristo, que morreu pelos nossos pecados. A cruz de Cristo. Não se acha que é melhor que ninguém. Não se acha que é autossuficiente. Não faça isso, não faça isso. Seja humilde. Reconhece que nós fazemos parte do corpo de Cristo e que nós precisamos da misericórdia do Senhor. Eu estou levando alguém a Jesus? Eu estou levando alguém a Cristo? Então a partir de hoje, essa pessoa que você levou até a Cristo, você precisa pegar como uma criança. Essa criança que você, a sua esposa, meu irmão, a criança nasceu hoje. E a partir de hoje, você vai ter que trocar a fralda dessa criança.
Você vai ter que dar uma mamadeira para essa criança. Você vai ter que cuidar. Você vai ter que cuidar para dormir. Dar o colinho para dormir essa criança. Não é assim que a gente tem que fazer? É assim que você vai ter que fazer com essa alma que você trouxe hoje para Jesus. Você vai ter que cuidar. Você vai ter que zelar. Você vai ter que alimentar. Você vai ter que aguentar, às vezes, essa pessoa, de uma certa forma, fazer birra com você. E você vai ter que aguentar. Vai ter que suportar. Pastor, mas peraí. Eu vim sozinho. Trouxe ninguém. É você que está apresentando ao Senhor Jesus. Você que trouxe alguém hoje, não é por conta do pastor, não. Você trouxe alguém hoje para Jesus. Talvez o seu dedinho hoje veio com outro dedinho no corpo. E você trouxe essa pessoa junto com você. E essa pessoa está aqui. E você precisa, a partir de hoje, cuidar e ajudar esta pessoa. Até um certo momento. Esses dias eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A mãe que está aqui pode me ajudar. Todas as mãezinhas que estão aqui, elas um dia tiveram um filho. E quando elas tiveram esse filho, com quantos anos ela deixou essa criança ir sozinho no banheiro para tomar o seu banho? Quantos anos? 3 anos? 4 anos? Quem aqui com 4 anos deixou a sua criança tomar banho? Sozinho. 5. Opa, 1, 2, 6, 7. Então você tem que cuidar 5, 6 e 7 anos dessa criança. Você também, meu irmão, precisa cuidar dessa criança. Porque a pessoa que vem a Jesus é uma criança. E quem precisa cuidar dessa criança somos nós, que fazemos parte do corpo de Cristo. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua família, os ouvintes de casa. Deus abençoe todos vocês que nos acompanhou.